Sejam bem-vindos ao nosso primeiro debate aqui no nosso canal. Marco Álvares, curiosamente é o meu nome também. Estou aqui com Carlos Rial, o meu debatente. Oponente. O meu oponente. E nós vamos discutir sobre How to Draw, como que você pode começar a desenhar. Qual é o melhor livro para você começar a desenhar? Um debate sério sobre um livro que pouca gente se importa. Então... Um conteúdo extremamente nichado. Um conteúdo extremamente nichado. Um debate sobre um livro. Mas enfim, Carlos Rial aqui, galera, para quem não conhece, o Carlão já participou de vários vídeos aqui no canal, já tem uma playlist enorme com o Carlão. E agora o Carlão está dando aulas na nossa área de membros, tá? As ginásticas acrílicas. Ensino de tinta tradicional para a galera que quer começar. Já tem algumas aulas lá, é muito legal, o feedback está sendo super positivo, então eu recomendo que vocês assistam às aulas do Carlão. Mas aqui a gente não tá para amizade, não. Aqui estamos para debater. Seja bem-vindo, Carlão. Prazer. Será que a gente vai continuar amigo depois dessa? Talvez não. Talvez não. Será que vai acabar aqui hoje a amizade? A amizade e as aulas do... Aproveitem as aulas do Carlos, porque depois disso aqui, ó, a gente vai ter que rever algumas coisas, entendeu? Será que eu posso colocar você na justiça? Por quê? Ué, porque você tá condicionando as aulas a uma performance aqui, acho que dá uma... Caraca! Nossa, já tomei um checkmate agora nesse começo. Dá uma trabalhista legal aí. Você já ganhou. Acabou. Tá tudo certo, galera. Ah, que bom, acabou. Como o Marco falou, eu sou Carlos Rial, eu sou ilustrador e instrutor de pintura e de desenho. Estou colaborando com o canal do Marco, está sendo muito legal até agora. As turmas de... Quem é membro do canal pode assistir às aulas ao vivo, elas estão acontecendo quinzenalmente, de quinta-feira, mas se não, fica a versão gravada, que vocês podem comentar, tirar dúvidas, fiquem à vontade. E eu estou muito feliz aqui hoje para debater esse assunto que vai mudar a história da humanidade, desse livro que todo mundo, na obra aqui do lado, o pessoal daqui da construção já estava animado, né, Marco? Já estava animado, querendo saber qual que ia ser o resultado do debate de hoje. Esse livro é tão relevante, tão importante, que ninguém tem ele aqui, ó. Eu não tenho, tá? Eu trouxe vários livros aqui pra gente conversar hoje, e eu não tenho o How to Draw, tá? Eu tenho apenas o How to Render, que é o que presta. E se você tivesse falado, eu teria trazido, né, cara? Mas eu tô a 700 km de distância, Bom, né? Você sabia o que a gente ia fazer aqui, né? Mesmo assim, então... Mas enfim, eu quero começar argumentando. Posso começar? Pode começar. Os meus argumentos. Pode começar. Deixa eu só... Pera um pouquinho. O cara trouxe cola, mano. Não, eu trouxe minhas anotações aqui. Não tem nada, é só minhas tarefas. Né? Tarefa? O cara trouxe... É só pra botar medo. Bom, eu queria dizer que eu me preparei para esse debate. Eu assisti vários musicais, tá? Sobre o How to Draw, sobre livros de desenho. Como é que seria um musical com o Scott Robertson atuando? Bom. Aquela desenvoltura dele. Bom, ele tem feito uns vídeos interessantes. Não sei se você tem acompanhado aí as redes sociais dele. Mas tá, ele... Vamos se focar ao passado. Não era nem de IA que eu tô falando, eu não tô nem falando de IA, tô falando de... Literalmente ele tá construindo um carro que ele desenhou. Os Hot Rod, né? Os Hot Rod dele. Achei isso muito legal. Mas enfim, vamos lá. Eu quero fazer meu primeiro argumento aqui. Quero começar falando que o How to Draw não é o melhor livro para alguém começar a estudar desenho. Esse é o meu argumento. E eu já começo com a tréplica. Não, que tréplica? Agora é a réplica. Livro não é o melhor jeito de começar a estudar desenho. Porque, afinal, você não fez uma coletânea de livros. Você fez um canal no YouTube para ensinar desenho. Não, peraí. Não tem nada a ver. Como não? Se você achasse que livro fosse a melhor maneira de transmitir conhecimento, você estava fazendo livros e não vídeos no YouTube. Mas eu não sou um escritor, eu sou um palhaço. Se eu fosse escritor, eu estaria escrevendo livros, mas eu sou um palhaço. Então estou aqui no YouTube. Cara, tem tanto autor ruim no mundo que... Tem autor ruim, mas eu não sou um deles. Porque eu nem tentei. Cara, não, eu concordo que se você vai começar hoje, eu realmente não falaria pra pessoa começar com How to Draw. Ganhei, então. Galera, um abraço pra vocês. Esse é o nosso vídeo. Até a próxima. Mas ele também não seria o último. O aprendizado, ele não pode acabar... Não quer dizer que ele é o mais avançado. Ele é um livro, pra mim, como eu já falei pra você, ele é um livro intermediário. Ele é um livro que não é tão avançado na perspectiva.
Tem conteúdo muito mais avançado que eu já tive contato de realmente plotar tudo na mão, assim, de toda a perspectiva interna, calcular profundidade e tudo mais. E outra coisa, a melhor coisa para alguém que está começando a desenhar é só desenhar. Desenhar livremente e não se ater tão necessariamente a coisas mais rígidas de perspectiva, porque a pessoa não sabe para que área ela vai seguir. Então, nem sempre você precisa começar com algum conteúdo rígido e falar assim, para aprender a desenhar, você não precisa de alguém te ensinar a desenhar, você tem que desenhar. O conteúdo, seja ele um vídeo, uma aula, um professor, ele vai te ajudar a cortar alguns passos, cortar alguns caminhos, mas todo o trabalho vai ter que ser você desenhando. Então, já a premissa sua para alguém que vai começar a desenhar, realmente não precisa nem ser o How to Draw, nem ser esse livrinho de banca de jornal aqui. Esse livrinho é bom, cara. Ele é bom. Ele é legal. Calma, preciso da minha tréplica agora. Porque eu tô utilizando do pressuposto que alguém que já está desenhando há um tempo quer ler um livro para poder aprender perspectiva e aprender a desenhar. Aprender a desenhar de verdade. Porque você ficar desenhando a esmo sem nenhuma instrução... Defina desenhar de verdade. Não, tipo assim, você desenhar a esmo sem nenhuma instrução... Pode ser que você aprenda algumas coisas por intuito, mas vai ser muito mais difícil. Então, provavelmente, alguém que quer se profissionalizar vai querer se debruçar sobre uma teoria para alavancar os estudos de um jeito mais rápido, né? Usando alguma metodologia que seja mais eficiente para o aprendizado. E eu acho que o How to Draw não é esse caminho, definitivamente. Eu sempre vou recomendar, primeiro de tudo, o Drawabox. Drawabox é um site gratuito que qualquer pessoa pode entrar, usar o próprio Google Tradutor para deixar ele em português, se for a dificuldade do idioma e tal. Para mim, esse é o primeiro, porque ele tem essa facilidade do idioma. E eu já vi muitas pessoas começarem a desenhar por lá e melhorar muito absurdamente, assim, sabe? E ele tem toda uma filosofia ali do Dynamic Sketching, não só da perspectiva, então ele alterna para coisas positivas, sabe? Mas eu acho que tem livros muito melhores se a gente for falar sobre literatura mesmo. O Perspective Made Easy, que é esse livrinho aqui que eu já falei várias vezes aqui no canal, para mim, ele é uma ótima porta de entrada para estudo de perspectiva, diferentemente do How to Draw, que não é uma porta. Ali é um... Não é uma porta, é um grande portal mágico de conhecimento. Bom, pode ser isso, ou... Cara, não, mas assim, eu não consigo imaginar... É que assim, eu não aprendi por livro. Então eu não consigo falar, aprenda por esse livro. É até engraçado porque eu não defendo o How to Draw, eu defendo como eu aprendi, que foi através dos vídeos que o Scott Robertson gravou para Gnomon, né? Os vídeos 4:3 ali. Quando que você assistiu esses vídeos? Quem me emprestou foi o outro. Eu acho que ele me deu um DVD, um monte de outra apostila, e aí eu assisti ele em 2011. Caramba, cara. Nossa. E aí, ele te deu um DVD importado desse? Importado, cara. Caramba! É caro, né? É caro. Importar um DVD $60. Nossa! E aí eu fui lá e adquiri o resto da coleção. Legal. Né? Tá todos lá em cada um, posso mostrar, né? Não trouxe eles aqui. Desculpa te cortar, mas nessa época, 2011, teve um caminhão que sofreu um acidente, pessoal, e caiu um monte de DVD da Gnomon em Bauru. Em Bauru. Pra quem não sabe, tem essa história. Tem. E acharam o Bauruzinho lá no meio também. E assim, quando eu tive contato, eu falei assim, porque até aquele momento eu não entendi o que era, não fazia ideia do que era fundamentos, né? Ou pelo menos se eu sabia a palavra, eu não tinha conexão. E eu lembro de que eu entrava em sites como DeviantArt e aí eu via, sei lá, uma pessoa sentada num trono com um tigre pulando por cima. Eu falei assim, como é que alguém desenha isso? Como é que alguém cria? Porque até aquele momento, infelizmente, o que eu tinha acesso era algumas pessoas que diziam, para você desenhar, você só tem que copiar. Copia a foto que uma hora você vai aprender. E eu não conseguia criar. E aí eu vi que através do que ele estava ensinando naquele conteúdo, que é praticamente metade do livro, naquele DVD, eu falei assim, isso aqui vai me ensinar a pensar, porque tem as formas e tudo mais. E aí disso eu comecei a fazer por conta. Por sorte, pesquisando, né, eu encontrei um site. Eu posso até depois mandar pro senhor editor, porque eu acho que eu salvei esse site em HTML no computador. Caramba! E graças a Deus, porque eu acho que ele saiu do ar. Mas era um site de um francês que foi estudar nos Estados Unidos e ele estava falando das aulas no Art Center, porque ele estava fazendo aula com o Scott Roberts. E aí ele falava, o DVD e a aula, porque até aquele momento só tinha o DVD, não tinha o livro. O DVD e a aula é o mesmo conteúdo.
A diferença é que o DVD não vai te fazer desenhar 1000 cubos numa semana. Entendeu? Então, a dificuldade que eu vejo, assim... Então, eu consegui transformar aquele DVD num curso para mim, que eu pratiquei e fiz as coisas. Então, assim, aquele conteúdo realmente transformou tudo que eu sei hoje. Você sente, então, que você começou pelo How to Draw indiretamente, assim, mas via DVD. Porque é o mesmo conteúdo, só que ele só pegou aquilo, e tanto que muitos dos exemplos do DVD, eu até consigo ver de melhor qualidade no livro, porque no livro tá aquela qualidade de 640 por 480, ele usa, assim, as mesmas folhas de exemplo, né? Obviamente, para a parte do vídeo do How to Draw, porque você já viu no How to Render que você escaneia a página e aparece um vídeo, né? No How to Draw também tem, mas tá em qualidade boa agora. E pra mim, outra coisa, eu tenho dificuldade de aprender com livro. Mas por quê? Você sabe explicar o porquê? Eu aprendo muito mais vendo. Se eu tiver, assim, Geralmente, quando você vai ler um livro, é importante que você abra o livro para você poder enxergar o que tá dentro. Então você consegue ver, ó, tem imagens. Não, mas pra mim é muito... Eu preciso ver alguém fazer. Entendi. Você sabia que era isso. Você tá de sacanagem. Entendi. Então, assim, hoje em dia eu consigo aproveitar mais conteúdos, porque também tem outra coisa. Eu acredito que a prática tem que ser, sei lá, 80% ou 90% e teoria 10%. Então, muitos livros, para mim, no jeito que eu vejo, acaba entrando muito na questão de teoria. Então, por exemplo, o livro do James Gurney, para mim, ele é muito teórico. Ele não é um livro prático. Hoje, que eu tenho 10 anos de experiência, hoje eu consigo absorver um pouco mais quando eu leio. Mas eu lembro que quando eu comprei o livro, eu não consegui extrair muita coisa dele. Mas é porque um livro não é para você ler uma vez só. Nenhum livro de teoria que vai tentar te ensinar alguma coisa, ele é raso o suficiente para uma pessoa ler uma vez e absorver tudo o que ele precisa entender daquilo. Porque o nosso cérebro, quando está estudando alguma coisa, ele vai descartar 90% das informações, provavelmente, assim, sabe? Porque ele vai tentar guardar as coisas mais relevantes naquele momento que você consegue fazer algumas conexões. Com o tempo, com a experiência, quando você vai gerando mais dúvidas, e eu concordo com a questão da experiência, porque com a experiência você vai gerando mais dúvidas, certo? Com essas dúvidas, você relê o mesmo livro, tudo fica mais claro, porque você vai saber fazer as perguntas certas, né? Sim. Quando você não sabe as perguntas, fica mais difícil de aprender. Mas as dúvidas você adquiriu como? Praticando. Por isso que eu falei. Eu concordo bastante. Essa questão da prática é perfeita. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Sim. Então não vai adiantar nenhum livro, na verdade, se a pessoa não praticar. Sim. E isso é uma dica pra galera. Tipo, não vai adiantar você pegar nenhum conteúdo, não vai adiantar você ficar baixando 1 bilhão de vídeos, ficar vendo vídeo no YouTube se você não praticar. Porque se você não tiver as dúvidas, você não vai aprender. Porque senão você vai estar vendo um conteúdo que o seu cérebro não vai entender a importância daquilo. Porque não tem uma ligação emocional, digamos assim, com aquela informação. Então, quando você tem uma dúvida, você está num desespero ali de aprender, para tentar sanar aquela parada, você cria uma relação muito diferente com o conteúdo. Então, é o que eu falei, nenhuma vez você vai ler um livro de primeira e vai absorver tudo. Em qualquer livro, nem livro teórico, na verdade. Livros de literatura também, mesma coisa. Se você lê mais experiente, você lê um livro com 20 anos e lê o mesmo livro com 50 anos, você vai ter uma visão completamente diferente daquele texto, né? E é o mesmo texto. Sim. E essa é a beleza do livro. Sim, mas eu acho que em termos de otimização, eu sempre recomendaria alguém, por exemplo, se a gente fosse falar entre fazer um curso com o Michael Hampton ou ler o livro do Michael Hampton, se recurso financeiro não é uma possibilidade, o curso vai ser muito mais efetivo que o livro. Então, nesse caso, eu prefiro que não faça nenhum dos dois. Por quê? Você não gosta do Michael Hampton? Esse é assunto para um próximo debate. Não, é sério. É sério, você não gosta? Não gosto muito, cara, do desenho dele. Caramba, cara, eu ele tem pauta. Eu acho o desenho dele muito esquisito. Mas será que é porque tá escrito Analytical Figure Drawing? Eu não sei, cara. Eu acho que é um bom livro, no geral, ok, sim. Não acho que é um dos melhores, mas eu acho alguns desenhos muito questionáveis, assim, para um livro didático sobre anatomia. Mas o curso... Então, eu não tenho tanta experiência com o livro,
Eu tenho experiência com o curso. E o curso também me ajudou bastante em entender algumas questões. Não, é bom porque ele simplifica. O bom desse livro do Michael Hampton é que ele simplifica completamente o assunto. Sim. Só que simplifica, às vezes, um pouquinho demais. Mas, por exemplo, eu acho que ele não simplifica tanto quanto o Vilpo. Você acha que o Vilpo simplifica mais? Nossa, o Vilpo, às vezes, ele acha que tá todo mundo entendendo com certeza aqueles rabiscos que ele faz e... Como assim, cara? Rabisco? Falou, cara. Olha como que você fala do Sr. Vilpo, hein, Sr. Carlos Real? Bota a fotinha do Você Vilpo. prefere Michael Hampton... Ele parece um personagem da Pixar já, né, cara? Você prefere Michael Hampton a Vilpo? Pra aprendizado, sim. Pera aí, galera. Pera aí um pouquinho que baixou a pressão aqui. Bom, você tá falando mal de um livro que você nem tem aqui na mesa, né? Você tem outros livros aqui. Qual? How to Draw? É porque eu queimei esse livro. Então, mas pra mim, tem essa questão, assim. Então, é um pouco paradoxal, porque, tipo, eu não aprendi com How to Draw em específico, pra ser bem nerd, assim, mas eu aprendi com o método How to Draw. Mas o que eu fiz foi porque, tipo, eu transformei aquele conteúdo num curso pra mim. Né? Eu, por algum motivo, eu acho que eu tenho alguma facilidade em ver alguma coisa e conseguir quebrar ela em pequenas partes que eu consigo praticar. Né? Seja, tipo, eu vou aprender acrílica, eu aprendi, digamos assim, sozinho, tudo bem, experiência com guache e tudo mais, mas foi uma coisa que, tipo, ok, como que eu vou treinar? Né? Como que eu vou praticar? E uma das coisas eu até passo, no momento de jabá, nas aulas aqui do canal, assim, coisas que eu tentei e eu fui tentando dar certo, que era... Ok, se eu fizer por uma experimentação comparativa, então, tipo, se eu tentar fazer aguado e depois tentar fazer com branco, eu vou entender um pouco mais. E eu fui fazendo esse tipo de estudo para ir me adaptando. Então, com o How to Draw foi a mesma coisa. Eu peguei ele e falei, ok, o que precisa fazer é 1000 cubos? Então, eu vou fazer 1000 cubos. Então, eu fazia os exercícios várias vezes. Né? Mesmo se alguém fosse pegar o livro do Perspective Made Easy... Que nem esse daqui, que acho que você tá falando de nível do olhar, do observador. Do observador. Eu faria isso daqui de diversos ângulos. Linha baixa, linha alta, eu de cima, eu de baixo, até eu entender. Eu transformaria essas 2 páginas, sei lá, em 10 exercícios, até entender. Então, porque é isso que às vezes não fica tão claro, talvez, no How to Draw, que é tipo, como que eu quebro isso de forma que eu aprenda? A resposta curta geralmente faça várias vezes, mas... tem um porquê, como fazer a variação e tudo mais. Eu acho que o grande problema do How to Draw, para um iniciante, na minha visão, é simplesmente porque ele é extenso demais em algumas partes que não precisam, entendeu? Para mim é isso. Reflexos. Por exemplo, reflexos. Tipo, é importante você aprender reflexos, mas eu acho o livro um pouco truncado na leitura. Eu acho que ela é muito travado. Eu gosto de livro que você vai... Tipo, cara, para mim o From It Perspective é um ótimo exemplo disso. Eu acho que ele é um livro que te envolve de verdade no texto dele, assim, sabe? Então ele me motiva muito a ler e tal. Eu acho que o How to Draw ele é um bom livro de consulta caso você queira se aprofundar em algum tema de perspectiva. Então, por exemplo, vamos lá, voltar para os reflexos. Você vê reflexo em algum outro livro, tal, que vai ser provavelmente de uma forma muito mais ou numa básica. Ilustração que você está fazendo. Ou você está com dúvida numa ilustração que você vai fazer e tal. E aí usa o How to Draw como uma consulta, assim. Tipo, pô, eu quero me aprofundar nesse assunto. Aí eu acho que o How to Draw seria uma boa forma de iniciar um aprofundamento no assunto. Claro que vai ter outras formas de você estudar de forma mais profunda ainda. Mas para mim, especialmente nas coisas que eu faço, e que provavelmente a maioria das pessoas que estão me acompanhando aqui fazem como trabalho, não vai ter a necessidade de pegar um livro mais complexo do que esse, porque simplesmente não precisa desse nível de conhecimento para fazer algo tão simples em cenários como eu faço, por exemplo. Porque no meu caso, esses livros aqui são mais do que suficientes, o From It Perspective, né? É mais do que o suficiente para eu fazer um bom trabalho, basicamente. É isso. É isso. Então eu nem precisaria me aprofundar no How to Draw, que você considera intermediário, na minha visão, assim. Até porque se eu quiser fazer coisas mais complexas hoje em dia, de cenário, de cenas complexas, eu vou usar 3D. Aí acabou. Não preciso me pegar tanto ali numa parada muito específica, porque eu vou usar o 3D e o conhecimento que eu tenho aqui vai me ajudar, vai dar um auxílio para entender o que eu estou fazendo no 3D só para não ser completamente uma bengala, né?
Então, até aproveitando, temos Blender sem frescura para artistas 2D, caso a galera queira aprender aí o Blender. Tem aulas já, tem um curso completo na área de membros, disponível por apenas R$19,90. Para quem não quer trabalhar com 3D, mas quer aprender o 3D de um nível básico ali, só para entender, mexer na ferramenta, montar cenários básicos, objetos básicos e usar isso para suas ilustrações de um jeito muito fácil, que é o jeito que eu faço. Aproveitei e puxei Mais um jabá. Mais um jabazinho. Mas é importante falar disso, porque eu acho que, tudo bem, vão ter pessoas muito curiosas, que estão muito dentro e fissuradas na perspectiva, mas a experiência que eu tenho como professor e mentor no tempo que eu dei mentoria, eu percebi que quem tem muito essa pira de ficar se aprofundando demais no estudo de perspectiva, geralmente são artistas que produzem menos do que deveriam. E elas acabam ficando muito fissuradas num assunto. É a minha experiência. Eu acho que no geral tem muito isso. Fica se aprofundando em umas paradas que não importam. Sim, fica lendo muito teoria da cor e não fica pintando. Nem cor. As pessoas estavam realmente na parada de perspectiva, assim, sabe? Porque perspectiva, se você cavar, você vai achar um buraco sem fundo. E você cava, e você cava, e você cava. Então tem coisas tão específicas que as pessoas ficam enrijecidas no conhecimento. Eu vejo sabe? muito isso também na anatomia também. Anatomia também, é verdade. Que muita gente se preocupa mais com a parte de anatomia do que de figura humana. Uhum. O que você precisa é saber figura humana. Anatomia tem todas as coisas. Tem anatomia de uma caneta, anatomia de uma cafeteira. A anatomia tem que ser algo assim, eu entender como isso funciona. Uhum. Como é que uma arma funciona, qual que é a anatomia de uma arma. Né? Geralmente as pessoas acham que a anatomia é você saber o nome dos látissimes, dos major pectoralis, mas tipo, isso não faz ninguém desenhar algo mais interessante, não é nem melhor, é algo mais interessante, né? Mais eficiente. Mas isso realmente acontece. Eu acabei não vendo muito isso, né? Do pessoal ser muito fissurado em perspectiva. O que eu vejo é o pessoal fugindo de perspectiva. Não. Sim, a maioria das pessoas foge mesmo, mas quem quer cavar, é isso que eu tô falando. A pessoa vai ficar tão perdida naquele monte de regrinha, de coisinha que dá pra fazer e acaba não produzindo. Não acaba produzindo um desenho solto, fluido, sabe? Fica enrijecido, entende? E acaba ficando muito bitoladão em perspectiva. E eu acho que isso não é muito saudável para uma pessoa que, tipo, não quer trabalhar de forma tão aprofundada, não quer ser um engenheiro, entende o que eu tô querendo dizer? Sim. A pessoa não quer ser um engenheiro, a pessoa quer desenhar cenário para jogo, de carta. É que daí a gente pode entrar muito na parte de mentalismo, né? Eu como formado em mentalismo pela Unicu. Pela Unicu, sei ler mentes, né? Então, assim, acaba tendo esse vício da pessoa querer desenhar muito perfeito. Tem um certo medo da rejeição e a pessoa acaba tentando deixar tudo muito perfeito e ela acha que se ela souber a perspectiva bem, ela não vai ser julgada por isso. Existe muito isso. Assim, então eu vou treinar bastante, para daí quando eu tiver bom, eu vou fazer. E geralmente é outro processo, né? A pessoa, não adianta você treinar, porque você nunca vai estar bom, né? Mesma coisa, você pode fazer o How to Draw inteiro. O conhecimento não vai acabar ali, né? E é duro, porque não tem How to Draw 2. Mais Draw ainda. O Draw agora é outro. Porque infelizmente é isso, porque eu já vi coisas mais avançadas de perspectiva, assim, de plotar coisas, assim, que realmente não precisa, porque hoje em dia tem Blender. Quando a gente não tinha Blender, beleza, mas hoje como a gente tem... O Blender sempre esteve aí. Mas a Reguatei esteve há mais tempo aí, né? Deixa eu falar um negócio. Eu queria voltar no assunto sobre a melhor forma de começar a aprender desenho. Eu não acho realmente que seja os livros hoje em dia. Também, eu concordo. Pelo menos para começar um conteúdo, até para gerar curiosidade, gerar uma forma de instigar a pessoa a desenhar, eu acho que hoje é o YouTube mesmo, cara. Sim. Eu acho que não tem um começo melhor, assim, sabe? Que vai dar aquele estalo e falar, pô, eu quero aprender essa parada. Eu acho que é o YouTube, cara. Eu começaria pelo YouTube hoje em dia a estudar perspectiva e desenho no geral, assim. Só que, ao mesmo tempo, pode cair nessa de ficar completamente raso, sabe? Porque eu, particularmente, não conheço um conteúdo que seja engajante o suficiente para as pessoas ficarem assistindo, só que, ao mesmo tempo, que não pare numa superfície, porque o que eu mais vejo bombar no YouTube, assim, são dicas de desenho, são coisas muito, tipo, sabe?
Pontuais. Como fazer reflexo do cabelo. Pega uma dica aqui, uma dica ali e tal. Isso não constrói um conhecimento embasado, de fundamento mesmo, né? De, tipo, que vai te auxiliar para entender várias áreas daquele fundamento e tal. É um negócio muito de superfície, né? Que vai dar a falsa ilusão de que a pessoa tá aprendendo alguma coisa relevante, assim, sabe? De tipo, pode ser que ela use em algum momento da vida, mas é muito pontual para ser relevante o suficiente para, por exemplo, você poder construir uma carreira, sacou? Sim. Tem outra coisa que eu fiquei pensando, né, que enfim, talvez quem ainda está aqui, quem não desistiu dessa conversa doida, mas é o seguinte, às vezes as pessoas também correm muito risco de procurar o melhor material para começar. Seja um livro, seja um curso, né? E assim, e essa pode ser uma armadilha, né, que as pessoas caem, né, que é tipo, não, eu vou começar por esse ou por aquele, eu vou esperar abrir vaga num curso na escola tal, para daí eu fazer. A vantagem de alguém pensando agora quem vai começar como um livro, a vantagem é que eles razoavelmente são acessíveis, porque você consegue pegar eles no caminhão, né? Pode ter numa biblioteca. Pode ter numa biblioteca da faculdade, pode cair. Tem muito livro. Eu acho que esse, por exemplo, o Perspective Made Easy você pega pelo archive.org hoje em dia. Aluguel. Vários você pode pegar lá. Mas por aluguel de forma oficial. Tá. Você já viu isso? Já. Você aluga por, sei lá, 5 horas. Né? Então você consegue acessar ele com um conteúdo universal e você vai ter um mínimo de estrutura para seguir seus estudos. Então ele é uma maneira mais acessível que muito canal no YouTube. É capaz de ter algum canal que tenha feito tudo isso daqui em vídeo, não sei, né? Que facilitaria, mas pelo menos aqui está um pouquinho mais estruturado do que a pessoa ficar caçando conteúdo, uma hora ver um cara que fala isso, outra hora outra pessoa que faz isso. Então, assim, é um bom jeito da pessoa começar se ela quer algo mais estruturado. Realmente. Mas eu não elencaria entre as principais novidades, principais categorias. Tipo, eu falei da minha experiência, como eu aprendi. Como que você pode falar como é que você aprendeu, que eu acho que você não falou ainda. Como que você aprendeu a perspectiva? Como que você estudou? Eu não estudei. Mas você não fez os estudos? Eu só compro os livros pra minha estante ficar bonita. Você nunca leu mesmo? Claro que li. Cara, eu aprendi... eu demorei muito tempo, na verdade, para aprender perspectiva. Você falou que foi o que você mais demorou, que você mais postergou, foi esse fundamento. Foi que eu mais posterguei, porque a minha história é parecida com a sua. Eu também fiquei muito tempo em desenho de observação, isso me rendeu alguns trabalhos, mas muito de introdução, assim, né? Eu queria criar coisas também e tal, mas eu tinha muita vergonha de não saber perspectiva. E ao invés de perguntar e ir atrás do conhecimento, eu ficava só recluso, fazendo repetidas vezes a mesma coisa que eu já sabia fazer, que eram retratos e tal, entendeu? Então eu ficava meio nesse loop, tipo, eu sei fazer, então eu vou ficar fazendo isso. E aos poucos, assim, eu fui entrando em contato com alguns livros. O primeiro livro que eu entrei em contato, que eu gosto muito e recomendo, é o Successful Drawing, do Andrew Loomis. Esse livro aqui, ele é sensacional, cara. É uma pena que ninguém lê tanto ele quanto deveria. O Loomis, ele escreve de uma forma que é atemporal. Ele parece que está conversando com a gente agora, sabe? Com arte digital, sabe? Parece que ele é um escritor muito bom, que me envolveu muito também. Algumas pessoas que eu indiquei esse livro falaram que não gostaram da escrita do Andrew Loomis. Eu achei um absurdo, porque para mim, Andrew Loomis ele escreve muito bem. Ele parece um amigo teu, assim, contando alguma coisa, sabe? Mas mesmo que a pessoa não goste, o conteúdo é bom. O conteúdo é muito bom, de todos os livros, né? O Loomis, todos os livros dele são simplesmente maravilhosos. Olha, assim. tá até arriscado. Eu rabisco, eu pego. Eu acho isso uma heresia, mas tudo bem. Não, eu não tenho dó de livro, cara. Livro tá pra gastar, entendeu? Eu colo post-it pra não me perder e tal. E eu comecei pelo Successful Drawing. Então foi a minha primeira passada na espiral, assim, dos fundamentos. Na perspectiva foi o Successful Drawing. Depois, eu adquiri o Perspective Made Easy e eu fiz um grupo de estudo desse livro, do Perspective Made Easy, na época do Iconic, do Jornada Iconic. E foi muito legal, porque é um livro de introdução que eu queria ler já, tipo, eu sempre vi que era recomendado, né? E eu queria ler e eu fui ler junto com a galera. Só que você ler o livro sozinho é uma coisa, você ler para ter que conversar com as pessoas ao vivo, eu não estava ali como um professor, mas meio que era também. Tava todas as pessoas vendo uma live minha falar sobre esse livro. Então, é como se eu estivesse apresentando um trabalho toda semana sobre perspectiva.
Então, eu não li só esse livro. Aí eu fui atrás do Framed Perspective para me dar um embasamento melhor, mais aprofundado, para que caso surgissem dúvidas da galera sobre esse livro aqui, aí eu tinha embasamento para poder falar de uma forma mais aprofundada. Então, eu li simultaneamente o Framed Perspective e o Perspective Made Easy. Mas como é que você faz os exercícios? Então, eu gosto de fazer exercício assim. Eu leio a parte teórica. No primeiro momento, eu copio a mesma coisa que está no livro, para eu fazer igualzinho tá, né, na sugestão, e depois eu tento fazer de imaginação um pouco diferente. Então, mesmo que seja, às vezes, mudar o posicionamento de um ponto de fuga, sei lá, ou fazer, que nem você mesmo comentou, né, tipo, mudar a altura do observador e tal, isso é maravilhoso, assim. Então, lê, copia, depois faz de imaginação, então fecha o livro, faz de imaginação, verifica se está tudo certinho, se teve alguma dúvida, se eu entendi realmente aquele conteúdo. Se eu tiver alguma dúvida, aí eu volto, releio e eu faço dessa forma. Faço tipo um ciclo, sabe? Eu faço alguns de imaginação depois. É o jeito, para mim, mais eficiente de estudar. Dica de ouro para quem ficou até aqui. Que eu já vi muita gente que quando chega nessa parte do criar de imaginação, acha que tem que fazer uma ilustração inteira para aplicar o que fez. Pelo contrário. Eu já vi isso, eu falei assim, não. Eu falei, calma, Veloz. Tipo, às vezes é um exercício abstrato, você faz um outro exercício abstrato para testar isso, né? Não precisa ser um negócio muito complexo. Porque às vezes eu acho que as pessoas escutam, né? Falando, você tem que aplicar o que você está estudando. O pessoal fala assim, não, tem que fazer uma ilustração. Isso sobrecarrega muito quem está fazendo. Fala, não, cara, não precisa, que nem a capa do livro, né? É o cara pulando em cima de um carro. Mas, se o exemplo for... uma caixa flutuando no espaço. Se o exemplo for caixas flutuando no espaço, você vai fazer, basicamente, outras caixas flutuando no espaço, né? Sim. Que nem esse daqui, ele pensa num cenário e tenta fazer uma composição. Cara, é só isso. Você vai fazer um cenário um pouco diferente, tipo 20% diferente do que ele tá aqui. Não precisa ser nada muito. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, se possível, se aquele exercício, aquela parte teórica abrir a possibilidade de fazer isso, também eu gosto de observar na natureza. Então, às vezes eu fazia uma esculturinha só para eu tentar entender aquela escultura em perspectiva, associar com aquele conhecimento. Então, fazer associações com a natureza é muito bom. Então, ter um cubo, assim, de plástico, ter uma esfera de isopor, alguma coisa assim, qualquer coisa que auxilie a sua percepção e entender a relação do seu olho com aquele objeto, com a perspectiva e tal. Então, eu acho muito bom, cara, você trazer isso para a natureza também, sabe? Sim. Então, acho que é um auxílio muito bom. Mas não adianta só ficar observando também, tem que fazer de imaginação. A observação é você ver, sei lá, você tá na rua, você vê conforme você vai andando, como é que vai ficando a perspectiva das rodas dos carros, das elipses, como é que as elipses vão fazendo. Isso é uma coisa que você é mais intuitivo, não vai ser tão prático, porque senão vai melhorar a sua reprodução de elipses, vai ter lacunas ainda. Mas você vai ter uma noção na hora que você for fazer elipses de como que você já experienciou isso, né? Isso acontece muito, principalmente com o rosto, né? A gente sabe quando o rosto está, entre aspas, errado, porque a gente vê rosto o tempo todo. A gente literalmente tem um cérebro que é feito para reconhecer rosto, né? Então quando a gente vê algo que está um pouquinho fora, a gente já sabe, né? A gente já está nosso cérebro já está treinado, né, digamos assim, para isso. Sim. Mas foi assim, cara. Os livros me salvaram, por isso que eu sou muito apaixonado, porque como eu tinha vergonha de perguntar algumas coisas, de tipo... Aí você perguntava pro Sr. Ernest Aí Norling. eu entrava em contato aqui com Andrew Loomis, entendeu? Sr. Ernest. O Ernest Norling. Então, é porque pra mim, realmente eu melhoro se eu vejo alguém fazendo. Às vezes eu não lembro como é que faz, sei lá, alguma coisa de pintura, alguma coisa assim. Eu coloco alguém, sei lá, 15 minutos pintando a óleo, melhora muito, assim, sabe? Sim. Não, mas assim, uma coisa que dá pra fazer é jogar no YouTube também, assim, sabe? Tipo, com certeza você vai encontrar, se você jogar as palavras-chave aqui, se você jogar no YouTube, hoje em dia é muito fácil de você ver as pessoas desenhando em perspectiva e tal. Mas é que você não vai poder perguntar para elas, né? Então, se tiver a possibilidade de fazer uma aula, seria muito bom também, né? Para você poder... E se tivesse uma área de membros, onde as pessoas podem perguntar sem medo de serem julgadas, e a comunidade inteira
se disponibiliza para oferecer conteúdo, oferecer feedback. Você acha que ajuda? Pô, seria maravilhoso se isso existisse, hein? Se isso não fosse exatamente a nossa área de membros. Na área de membros tem algumas aulas lá com o Ariel, né? Os encontros com o Ariel sobre desenho. E é legal, porque no caso do Ariel, ele tem uma percepção diferente sobre desenho. É muito legal. Eu recomendo que você assista. Já assistiu? Legal. Ele pensa o desenho de uma forma diferente, ele explica de uma forma diferente. Eu acho fascinante, assim, sabe? Então, é legal porque complementa, né, cara? Soma muito o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, assim, é muito, muito bom mesmo. E isso que você falou do Ariel, é até legal que tem uma coisa que é... A gente, aqui no Brasil, né, a gente não tem uma forma estruturada, real, da gente... Ok, vou me entregar a esse método e eu vou sair, vou ter uma profissão. Porque lá você pode ir em muitas faculdades, né, como Ringling, aquela da Califórnia, Art Center, mesmo algumas outras que são mais soltas, como Concept Art Academy, tem umas mais soltas assim, que você pode pensar, ok, vou fazer esses cursos, eu vou ficar bom. No Brasil a gente não tem tanto isso, né? Então, a habilidade principal que as pessoas têm que desenvolver é entender como que você aprende. Então, se o que funciona para você é livro, você tem que experimentar isso. Pô, vou tentar aprender com um livro. Vou tentar aprender com um vídeo no YouTube. Vou tentar aprender vendo um curso. Vou tentar indo para a natureza e pintando na natureza tronco de árvore, pedra, para entender perspectiva. Você tem que desenvolver principalmente como você aprende. Porque daí que nem você sabe que você aprende como livro. Se eu precisasse aprender um conteúdo novo, eu prefiro ver um vídeo. São coisas que a gente teve que desenvolver para maximizar principalmente isso. A gente não quer ficar perdendo tempo, não quer ficar batendo a cabeça assim na parede e não indo a lugar nenhum. Então, uma coisa que as pessoas têm que ter é essa tensão, né, de qual que método funciona. E não tem como dizer para você livro é melhor ou vídeo é melhor. Cada um. Então, assim, é uma coisa que mais do que How to Draw presta, não, presta assim. É a pessoa perceber que método funciona melhor para ela. Às vezes tem gente que funciona melhor estudar sozinho, tem gente que precisa estar com mais pessoas para estudar. Não, mas eu tenho até amigos que gostam do How to Draw, mesmo assim, tipo, gostam. Geralmente essa galera que gosta mais da mentalidade de engenharia e tal. Tudo bem, nada contra. Nada contra. Tem até amigos que são engenharia. Mas vamos tirar seu Blender, vamos ver se você faz um cenário. Eu faço, mano. Sem o Blender? Com certeza absoluta. Tranquilo. Tipo o quê? Pode falar, mano. Eu faço o que você quiser. Vou pensar. Não é tão difícil assim, cara. Não. Desenho é fácil, é só shape. Qual que é o fundamento mais importante para você? É tudo shape, Qual que é o fundamento mais importante para você? Pessoal, por hoje é esse vídeo aqui, ó. O nome de quem tá passando aqui embaixo, eu não sei onde a gente tá aqui, ó. Estamos num cenário diferente. Por que não põe em cima? Porque fica mais... Bom, o nome de quem tá passando aqui embaixo é dos membros que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros. Então, um beijo para todos os membros aí que estão apoiando o nosso projeto há tanto tempo. Muito, muito obrigado. Todos os outros membros também, os nossos lacinhos brancos, sejam bem-vindos. Valeu por todo o apoio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez. Muito obrigado, Carlos Rial, pela sua presença aqui. Muito obrigado por ter colado. Obrigado por me chamar. Obrigado a todo mundo. E me encontre aí no grupo do Marco, no Ela Primes, nas redes sociais. E me fala se vocês gostam de How to Draw. Não precisa ficar com medo do Marco aqui, não. Pode deixar nos comentários, por favor. Eu preciso saber quem são os de verdade, entendeu? Os de verdade gostam do How to Draw. Pode pôr aí que eu não vou banir não, tá? Fica tranquilo. Então é isso.